Tiago, capítulo 1, somente o versículo 1. Somente o versículo 1. Meus irmãos, eu peço que nesse momento da palavra, que você não aceite que ninguém converse com você. Vamos evitar todo tipo de conversa na igreja, todo tipo de chiado, de barulho. Vamos ter um momento de concentração. Vamos converter os nossos ouvidos também a ouvir a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler? É só um versículo. Então vamos ler. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Só até aqui, vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça. Senhor Deus, que nesse momento seja o Teu Espírito falando através da minha vida. Eu sou apenas um vaso, Senhor Deus, de barro rachado, mas eu peço o auxílio do Teu Espírito Santo nesse momento. Que o Senhor venha falar aos corações, Senhor. Que depois, ó Deus, desse sermão, que eu não sei se será bom, se será ruim, mas eu peço o Teu favor para que a gente se coloque de joelhos diante do Cristo. Que esse sermão venha nos tornar mais humildes, mais servos. Que esse sermão venha inclinar o nosso coração a dobrar os nossos joelhos diante de Deus, pelo poder do Teu Espírito, que venha edificar a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo. Amém. Amém. Como eu disse, meus irmãos, nós vamos começar essa jornada no livro de Tiago, várias exposições bíblicas somente nesse livro. Não sei quanto tempo eu vou demorar, mas eu espero que seja bênção. Eu estava em dúvida se seria Pedro, se seria Tiago. Alguns irmãos da igreja me ajudaram na escolha, sugerindo Tiago. Outros sugeriu Pedro. Eu fiquei na dúvida e eu tendi para Pedro. Eu falei, vai ser Pedro. Eu meditei em Pedro. E eu não sei porquê, de sexta para sábado, se eu não me engano, eu sonhei que eu estava pregando em Tiago. Eu falei, já era, tudo que eu estudei em Pedro ficou para trás, tem que ser Tiago. Eu espero que o sonho seja de Deus. Vamos à exposição bíblica. Como vocês sabem aqui, foi um tal de Tiago que escreveu essa carta. Existem vários Tiagos na Escritura. É um nome comum na época. Tiago é um nome comum na época antiga. Então surge a dúvida, que Tiago escreveu essa epístola? De vários Tiagos escritos nas Escrituras, de vários Tiagos que estão nas Escrituras, nós ficamos em dúvida entre 2 Tiagos. Não é o Tiago lá de trás, com certeza não foi ele que escreveu, né? Mas a gente fica na dúvida entre 2 Tiagos. O Tiago, filho de Zebedeu, e o Tiago, irmão de Jesus. O Tiago, filho de Zebedeu, é o irmão de João, o apóstolo João. O Tiago, que é o outro, é o irmão de Jesus, que alguns dizem que é meio-irmão de Jesus. Nós não cremos que foi o Tiago, filho de Zebedeu. Por quê? O Tiago, filho de Zebedeu, morreu de maneira abrupta. Palavra difícil. Ele morreu de maneira repentina, muito rápido. Ele foi degolado pelo rei Herodes e a gente acredita que ele nem teve tempo de escrever nada para a igreja. Então a gente acredita que esse Tiago aqui é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi criado com Jesus Cristo, viu as obras de Jesus Cristo, depois creu em Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele escreve esta epístola, esta carta. Logo na parte B do versículo 1, olhe para a sua Bíblia, está escrito que ele escreve as 12 tribos dispersas entre as nações.
O que significa disperso aqui? O que significa dispersão? Ou seja, são os judeus cristãos que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição. Entendem? Os judeus que se converteram ao Cristo começaram a ser perseguidos em Jerusalém. Então o que eles fizeram? Eles foram dispersos. Entendem? Eles saíram de Jerusalém e foram ser espalhados pelo mundo. Então Tiago está escrevendo para esses cristãos, judeus, que estão dispersos, tá? Não estão mais em Jerusalém. Alguns acreditam que essa carta aqui é uma carta conhecida como carta geral. O que é uma carta geral? É uma carta que é lida por todas as igrejas. Ou seja, que Tiago não tem um público específico em mente. Eles acreditam que essa carta foi escrita para todos os cristãos de todas as igrejas. Mas eu não creio nisso. Eu estou com alguns teólogos que acreditam que essa carta não é uma carta geral, mas é uma carta que tem o endereço certo para alguns cristãos judeus que saíram de Jerusalém e estão cultuando e servindo a Deus em um lugar, que Tiago conhece o lugar, Tiago conhece as deficiências da igreja, e é por isso que ele vai escrever uma carta. Escute uma coisa, essas cartas não eram escritas para a igreja perfeita. As cartas dos apóstolos elas eram escritas justamente porque as igrejas não são perfeitas. Perfeito é só o Senhor Jesus Cristo. Se você procura uma igreja perfeita, eu convido a você a se retirar daqui. Se você procura uma igreja onde tem pessoas perfeitas, esse não é o seu lugar. Se você tem um anseio pela perfeição, eu te faço um convite a servir a Jesus Cristo, porque nele você vai encontrar perfeição. Na igreja você não encontra, no pastor você não encontra, nos líderes da igreja você não vai encontrar, no membro mais piedoso da igreja você não vai encontrar perfeição, você vai encontrar defeitos. É por isso que os apóstolos escrevem cartas para exortar as igrejas, para repreender as igrejas, para encorajar as igrejas a prosseguirem mesmo em meio aos defeitos, entendem? Porque perfeito é só Jesus, a igreja não é perfeita. Tiago não era perfeito, então ele tinha um público em vista. Olha o que um teólogo chamado Augusto Nicodemos Lopes diz aqui. A carta de Tiago poderia perfeitamente se encaixar nessa categoria, puxando mais para o lado de um sermão dirigido a leitores específicos que o escritor tem em mente. Além disso, os assuntos tratados por ele têm certa especificidade, difícil falar isso. Nem todas as congregações de judeus cristãos espalhadas pela dispersão teriam problemas com ricos opressores que os denunciavam nos tribunais, com candidatos a mestres falando demais, com discriminação de pobres nos ajuntamentos, ou ainda com comerciantes arrogantes, que faziam planos sem levar Deus em conta. Ficamos, portanto, com a hipótese de que Tiago, ao escrever, tem uma comunidade específica em mente. Deu para vocês perceberem o problema da igreja que Tiago está escrevendo? Ele conhece o público. Tinha gente opressora na igreja. Tinha gente que oprimia pobre na igreja. Tinha comerciantes soberbos e arrogantes na igreja. Tiago conhece as falhas da igreja. Então nós ficamos com essa posição de que Tiago conhece muito bem a igreja que ele está escrevendo. Ele não escreve uma carta geral para um público em geral que ele não conhece. Mas hoje eu quero focar aqui com vocês sobre a humildade, sobre a servidão, ser servo. Quem aqui nessa igreja, quem aqui nessa noite, tem um desejo ardente
no coração de ser simplesmente servo. Quem aqui tem esse desejo? A gente almeja coisas grandes. Nós, seres humanos, somos assim. A gente almeja coisas muito grandes. Mas eu quero fazer de novo essa pergunta. Quem aqui quer ser servo? Uma coisa interessante aqui que eu vejo em Tiago. Ele não é irmão de Jesus, sim ou não? É. Ele não viu Jesus crescendo? Eles não cresceram juntos? Tiago cresceu com o verbo de Deus. O Deus encarnado em Cristo cresceu junto de Tiago. Tiago viu as mãos de Cristo crescendo. Tiago viu Cristo se desenvolvendo como homem. Brincava com Cristo. Até então, descobri que aquele irmão dele era o próprio Deus. Nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo é Deus. Ele não é um mero homem, mas ele é a própria plenitude da divindade. E mesmo Tiago crescendo com ele, o que eu não tive esse privilégio, eu não comi na mesma mesa de Jesus, Tiago comeu. Mesmo com tudo isso, olha como ele começa a carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha como isso é lindo. Ele chama o irmão dele de Senhor. Ele chama aquele que cresceu com ele de Senhor Jesus. E ele diz que é servo de Jesus. Essa é a humildade de Tiago. Tiago poderia se apresentar aqui como o cara que tem o mesmo nível de Jesus. Eu cresci com ele. Ele é meu irmão. Mas não, Tiago foi impactado pela glória do Cristo. Onde agora ele não tem Cristo como seu irmão, mas ele tem o Cristo como Senhor da sua vida. Tiago agora dobra os joelhos diante daquele que ele viu crescer. Ele entregou o coração e a alma dele a Jesus Cristo. Ele não se coloca no mesmo patamar, mas ele se coloca aqui como servo. E você sabe o que está escrito aqui no original? Para me assustar e para assustar você. Tiago, escravo. Escravo de Deus e de Jesus Cristo. O escravo não tem direito. Ele serve. E ponto final. Ele é servo para sempre do Senhor Jesus Cristo. O irmão de Jesus Cristo se coloca de joelhos diante dele, pois agora ele sabe que Jesus é Deus, Deus encarnado. Eu queria aqui, nessa primeira parte, mostrar a humildade de Tiago e depois mostrar a humildade de Jesus Cristo. E eu queria que colocasse aqui Filipenses capítulo 2, no telão. Pode apagar só essa luz aqui, vamos ler junto à igreja. Isso. Olha o que está escrito em Filipenses. Não, só essa. Isso, já dá para ler. Olha Filipenses capítulo 2. Olha o que está escrito. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e paixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros. Esse texto aqui é forte. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros maiores
do que a si mesmo. Pode acender a luz, mas deixa aí, Vinícius, Filipenses. Pode acender a luz aqui para mim. Humildade é uma virtude. Eu tenho descoberto que ser servo é um dom de Deus. Tiago demonstra isso aqui. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: cada um considere o seu próximo maior do que a si mesmo. Você se colocar como servo do seu irmão. Como você pode ser submisso a Deus? Ao Deus que você nem vê, se não consegue ser submisso às autoridades e líderes que você vê? Como você consegue, ou por que você acha que é submisso a Deus, se você não consegue ser submisso às autoridades que o próprio Deus colocou diante dos seus olhos? A gente vive uma geração onde não se obedece mais pai nem mãe. A gente vive uma geração onde se zomba de líderes, onde não se sujeita a nada. Ninguém quer mais obedecer ninguém. A gente vive numa geração soberba, arrogante, cheia de orgulho, onde ninguém abaixa mais a cabeça para ninguém. Não respeita as autoridades de fora e nem de dentro da igreja. Nunca, se não for pelo Espírito de Deus, essa sociedade vai conseguir ter o outro como superior a si mesmo. Só pela obra do Espírito, porque eu estou convencido de que ser servo é um dom do Espírito. De que ser servo e ser submisso é algo de Deus. A humildade é uma virtude, mas a soberba, o orgulho, sempre quer esmagá-la. A humildade é uma virtude, mas a soberba quer esmagar ela. O orgulho do nosso coração quer esmagar a humildade. Mas Jesus é a humildade que esmaga a soberba. Em Cristo nós vemos a humildade em pessoa, e Ele era Deus Altíssimo. Conhecia cada estrela pelo nome. E mesmo assim Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Faça um exercício. Eu tenho pensado nessas coisas, porque o meu desejo é ser cada vez mais submisso ao meu Deus. O meu desejo é ser cada vez mais temente a Deus. O meu desejo é que os meus joelhos se dobrem todos os dias perante Jesus Cristo. É combatendo a arrogância do meu coração contra o próprio Deus. Tem pessoas que às vezes não vêm à igreja, não largam os prazeres, continua nos vícios, nas prostituições, e chegam a dizer que não conseguem. Mas na verdade, é o joelho que não quer se dobrar. Muitas pessoas não vêm a Deus, e eu sei até mesmo que tem ateus, que no fundo ali sente que Deus existe. Mas a soberba dominou o coração ao ponto do joelho nunca querer se dobrar. Porque lá no fundo a gente quer ser Deus. Mas a humildade diz no nosso coração: eu não sou Deus, Tu és Deus. Eu estava conversando com um irmão em Cristo hoje à tarde, numa visita que eu fiz.
Eu estava conversando sobre as coisas de Deus com ele. E a gente estava falando sobre coisas e mistérios sobre Deus que a gente não entende. A gente não consegue entender. E a gente chegou a um ponto de... É por isso que Ele é o nosso Deus. Tem coisas que a gente não vai entender. Mas que mesmo em meio a coisas que a gente não entende, que a gente possa dizer, eu não entendo, mas que eu te dê o meu louvor e a minha adoração para sempre. Porque tu és o meu Deus. Agora o exercício que eu estava falando antes com vocês. Se a gente quer ter os joelhos dobrados diante de Deus, faça um exercício. Experimenta ser submisso àquele que você acha que é menor do que você. Respeite. Tenha o seu irmão em Cristo como superior a você. Comece assim. Porque é difícil acreditar que alguém que não tem nem o seu irmão como superior, e até mesmo aqueles que Deus colocou como líder, não respeita, não tem como superior. É muito difícil acreditar que vai ter Deus como superior. É muito difícil acreditar que ele realmente tem Deus como Senhor da vida dele. Comece a praticar a humildade por baixo. Comece a olhar para o seu irmão que tem a mesma natureza que você. E comece a ver e a enxergar que ali tem alguém que é maior do que você. Eu posso ilustrar da seguinte forma. Imagine uma família que tem um pai, tem um irmão mais velho e tem um caçula. Ele nunca quer obedecer o irmão mais velho. E ele cisma em dizer, eu sei disso, que eu tive um irmão caçula. Tu não é meu pai? Tu não é minha mãe? A humildade está aí. Onde o outro reconhece, não, ele é superior a mim. Ele é superior a mim. Ele cuida de mim. Eu vou me submeter a Ele em humildade. Veja a cena do Cristo lavando os pés de Pedro e de todos os outros. Vocês conseguem imaginar isso? O próprio Deus me chamando e lavando os meus pés e fazendo isso com você. E dizendo que você deve fazer o mesmo com os seus irmãos em Cristo. Irmãos, a humildade é uma virtude que tem sumido do meio da igreja. Eu não sei, eu posso confessar isso a vocês. Se eu fosse o irmão do Cristo, crescesse com Ele, talvez seria muito difícil crer que Ele era o meu Deus. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. João nos diz isso, capítulo 7, se eu não me engano, que os irmãos de Jesus não criam nele. Não criam. Alguns estudiosos dizem que Tiago passou a crer quando Cristo ressuscitou e apareceu a Tiago ressurreto. Então só aí Tiago começou a crer que ele era o Verbo de Deus encarnado. Muito difícil. E eu quero praticar isso na minha vida. Eu quero ser cada vez mais submisso, e às vezes em detalhes, em coisas da vida, aqueles que convivem contigo. É igual o Grazi. Às vezes a gente tem um temperamento um pouco forte. E você sai do seu devocional, você leu as Escrituras, você aprendeu de Deus, você ouve palavras nas Escrituras como seja manso, seja humilde. Aí você ora, Senhor, estou cheio de soberba, arrogância, orgulho. Aí quando você vem e passa, tem um parente, ou a mãe, ou um pai, que fala alguma coisa e você já quer dar logo uma resposta. Aí você lembra do texto. Antes de você dar, seja humilde.
Aí na hora você fala mansinho, não, eu não vi não. Ah, você não viu aquilo que estava ali? Disse, não, minha filha, eu não vi. Mas no fundo não está minha filha não, no fundo estava assim, droga, já... Não... Você sabe que eu não vejo essas drogas? Mas você lembra, seja humilde, manso. Aí você, a escritura já vem na sua mente e você diz, sim, eu vou pegar, eu vou subir lá. E eu aprendi com um homem chamado Martin Lloyd Jones, uma coisa, irmãos, temperamento não se converte, se domina. Quem se converte é a pessoa, a sua personalidade, o seu temperamento tem que ser dominado pelo Espírito, pelo conhecimento da verdade. É lendo passagens como essa de Tiago, e um versículo apenas você vendo, e se é o irmão do Cristo e o chama de Senhor da vida dele? E mais, ele coloca Deus e Cristo no mesmo patamar, o Pai, o Deus de Abraão, que para ele, como judeu, seria uma coisa impossível. Ele diz, eu sou servo de Deus e de Jesus, dos dois no mesmo patamar. A humildade dele. Então exerça isso com o seu próximo, com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai, com os irmãos da igreja, com os líderes. Pensa no que vai falar, pensa como vai responder, pensa no que vai falar por trás, pensa. A humildade, mais uma vez eu repito, tem sumido da sociedade, e é triste quando ela some da igreja. Sem humildade eu não procuro meu irmão para pedir perdão. Sem humildade, mesmo eu vendo que eu estou certo, eu não vou lá chegar no outro que errou comigo para resolver. Não vou, eu preciso de humildade para isso. Se eu não tenho humildade, eu não faço isso. A comunhão da igreja vai sendo quebrada. E é claro que a ordem é o mais maduro deve fazer isso. É o mais maduro que tem que chegar lá e falar com aquele mimado lá, ou aquela mimada. Resolver o problema em paz, em Cristo, com toda a humildade. Como Paulo escreveu em Filipenses 2. Eu estou caminhando para o fim, eu quero que ponha a segunda parte de Filipenses. Pode apagar, por favor. Acerta. Isso. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vai. Olha agora. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Passa. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a agora, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de... acende a luz, por favor. Que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Você sabe o que ele está querendo dizer? Que Jesus e o Pai, mesmo nível. Sabe o que eu descubro nessa passagem? Jesus não era servo. O verbo divino na eternidade não era servo. Ele se esvaziou e se tornou servo. É por isso que a gente vê passagem no Novo Testamento, Jesus dizendo, o Pai é maior do que eu. Não quer dizer que existem dois deuses, um Deus maior e um Deus menor, entendeu, Henrique? Significa que Cristo se esvaziou, ele se tornou servo. Então agora ele olha para o Pai, que antes eles eram iguais, agora ele diz, ele é o meu Deus, eu sirvo a ele. É o sentimento que estava no verbo divino encarnado, era esse. Eu sei que eu sou igual a Deus, mas eu me coloco como servo do meu Pai. Eu sei que eu sou Deus igual Ele é. Somos da mesma essência. Criamos tudo juntos. Cada estrela criamos juntos. Cada galáxia criamos juntos.
O ser humano, em Gênesis nós dizemos, façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem, no plural. Eu estava com Deus no princípio, somos iguais. Mas eu me esvazio e me torno servo. Então agora eu passo a chamar aquele que era igual a mim, de meu Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse na cruz. Deus meu. Aquele que era igual a Deus, agora diz, Deus meu, na cruz pendurado, ensanguentado, por amor a você e por amor a mim. É pesado agora Paulo dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que era igual a Deus, mas se humilhou e tem Deus como superior a Ele. O que ele está dizendo? Eu e você, a gente é da mesma natureza, tudo ser humano. É muito difícil olhar para você e dizer, olha, a gente tem a mesma natureza, eu sou menor que você. Muito difícil. Não, a gente é igual e eu vou tentar ser maior. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e foi obediente. Para pensar. Cristo, o Deus, o Verbo, foi obediente. Entendeu, Graça? Isso é magnífico, ele foi obediente. E eu não quero obedecer. Não sou nada. Vim do pó, e para o pó eu volto. E é triste quando a soberba toma o pó. Porque, na verdade, o pó era para ser lugar de humildade, não de soberba. O triste é quando a soberba toma o pó e o pó acha que é tudo quando não é nada. É triste quando eu vejo a soberba e a arrogância tomando o meu coração e eu sei que eu não sou digno, que eu não sou nada. E às vezes eu tenho que forçar o meu joelho a se dobrar diante de Deus e eu falo, como eu tenho que forçar o meu joelho para orar se eu não sou nada? Eu já deveria estar correndo para a oração há muito tempo. Eu já deveria estar dependendo de Deus há muito tempo. E às vezes eu sou arrogante ao ponto de me demorar para orar. Quando eu vejo o Cristo orando, dobrando o joelho dele. Que haja mais humildade em mim e em nós. Que haja mais humildade em nós, irmãos. É como eu já falei aqui uma vez, conversei até com o seminarista Felipe sobre isso. Eu estava conversando com um pastor da igreja não, era Nazareno, não é mais, mudou, agora é um outro nome. Não vou citar o nome da igreja, não. Ele sabe qual é. Ele conhece o pastor também. Vou até beber água para falar disso. É o pastor dele, estou brincando, né? Não. Estava conversando com esse pastor. Falei para ele o seguinte. Falei assim. Rapaz, se não fosse Jesus Cristo, eu não ia crer em Deus, não. Aí ele, o quê? Que isso, cara? Falei, se não fosse Jesus, eu não ia crer em Deus, não. Eu só creio em Deus por causa de Jesus. Eu disse assim, não sirvo para ser testemunha de Jeová, não sirvo. Porque eles têm Jesus como menor, não sirvo. Para mim não dá. Não sirvo nem para ser judeu, também não sirvo. Não sirvo para essas seitas aí que tem Jesus como um Deus menor, para mim não dá. Eu só creio em Deus por causa de Jesus. É porque em Jesus Cristo, e ele quis entender mais, ele fala mais disso. E eu disse para ele, por quê? Em Jesus Cristo, é uma das coisas só. Eu vejo que o Deus da Bíblia não é um sádico, brincando com os homens na terra. Em Jesus Cristo eu percebo que Deus não está manejando fantoches, e me perdoe a palavra, e sacaneando todo mundo e rindo. Só em Jesus eu percebo que Deus leva muito a sério as coisas. Só em Jesus eu percebo que Deus ama aquilo que nem merecia ser amado. E é em Jesus que eu percebo que se Deus fosse um sádico, ele seria burro. Porque ele, sendo sádico, se torna humano e se torna fantoche dos romanos, toma tapa na cara, chicotada, é colocado numa cruz. Esse cara é um sádico tolo, né?
É em Jesus que eu percebo que Deus não está manejando fantoches. Em Jesus ele se transforma em fantoche dos homens. Manda para Herodes, volta para Pilatos. Manda para Herodes, volta para Pilatos. Toma tapa na cara, chicotada, vai para a cruz e é o próprio Deus. É como se Deus estivesse demonstrando para a humanidade: eu não brinco com vocês, eu amo vocês. E eu me tornei carne para salvar a vida de vocês. E eu não preciso de vocês para nada, eu faço por amor. Aí o versículo de João 3,16 me faz ter uma visão ainda maior. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio para você não perecer. Ele estava naquela cruz, foi por amor, não foi para se aparecer não. Ele já tinha toda a glória. Ele já tinha toda a honra. Mas ele foi parar ali, por amor. Aí esse pastor virou para mim: rapaz, vou pregar até isso na igreja. Agora eu estou igual você, eu só creio em Deus por causa de Jesus, senão também não ia crer não. Falei, então eu não sirvo para nada dessas seitas não. Tudo que diminui Jesus eu não sirvo. Não sirvo para isso. Jesus é o Deus total que se humilha e se torna servo. Vai parar na cruz. E eu costumo dizer, Jesus é o coração de Deus colocado na cruz por nós. Jesus é o próprio amor de Deus demonstrado por nós. Eu quero ler um texto. Olha, eu falei da humildade de Tiago, mas quando eu falei da humildade do Cristo, vocês viram a diferença? Como é profundo. A nossa confissão de fé de 1689, confissão de fé batista, ela diz assim sobre a Trindade, sobre Deus, na parte da Trindade. Olha a grandeza de Deus. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo, e não precisa de nenhuma das criaturas que fez. Não precisa de nenhuma das criaturas que fez. Nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas, por elas, para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele somente é a fonte de toda existência, de quem, através de quem e para quem são todas as coisas, tendo o mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas, tudo quanto lhe agrade. Todas as coisas estão abertas e manifestas perante Ele. O seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de maneira que para Ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus pensamentos, em todas as suas obras e em todos os seus mandamentos. A Ele são devidos, da parte de anjos e de homens, toda a adoração, todo o serviço e toda a obediência, que como criaturas, eles devem a Criador, e tudo mais que Ele se agrade em requerer de suas criaturas. Nosso Deus é tão grande e tão magnífico, e foi esse Deus que assumiu a forma de servo e nos mostrou o caminho da salvação. Que nessa noite, o nosso coração venha se inclinar mais à humildade. Que nessa noite o nosso coração venha se inclinar mais à submissão. Seja submisso. Tenha o seu próximo como maior do que você. E principalmente, que os seus joelhos se dobrem diante de Jesus Cristo, como os joelhos de Tiago estão dobrados perante Ele. Jesus é e sempre será o nosso Deus. E eu tenho o último recado aqui. O último recado. Só Ele pode salvar a sua vida. Mas ninguém pode. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o Senhor sobre todos. Ame a Jesus, cresça a humildade e experimente dizer: Senhor, a minha alma é tua, a minha mente é tua,
todo o meu corpo é seu. Dá-me mais humildade para te levar para o caixão. Ou dá-me mais humildade até que o Senhor venha me buscar. Que nesse momento o Espírito Santo venha nos tornar mais humildes, mais submissos para a glória de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Tua palavra foi pregada, Senhor. Eu peço perdão pelos nossos pecados. Eu peço perdão, ó Deus, por todo orgulho, por toda soberba e arrogância. Eu peço perdão por todos os pensamentos contrários, Senhor. Por todos os pensamentos maus. Eu peço perdão, ó Deus, quando a gente foi insubmisso ao nosso próximo, aos nossos líderes. E eu peço perdão também, Senhor, todas as vezes que nós fomos insubmissos a Ti, que é Senhor de toda a glória. Senhor Deus, mais uma coisa eu te peço. E eu te peço no poder que há no Teu Espírito. Faça que os nossos joelhos se dobrem sempre diante de Ti, Senhor. Não deixe o orgulho maligno tomar os nossos corações, Senhor. Não nos deixe viver como demônios, Senhor Deus. Mas eu peço no poder do Teu santo e glorioso Espírito, que os meus joelhos estejam dobrados a Ti até a minha morte. E que os joelhos dos meus irmãos estejam dobrados diante de Jesus Cristo. Que a humildade, ó Deus, venha tomar o nosso coração. E que a gente sempre possa dizer que toda honra e toda glória e todo louvor sejam dadas a Ti, Senhor, e não a nós, mas a Ti toda honra e toda glória e todo louvor, para todo o sempre, Senhor. Não permita que a soberba tome o pó. Nós somos pó, Senhor. Nós somos pó, mas em Cristo somos Teus filhos. Nos sustente a cada dia, pelo poder do Teu Espírito, eu clamo a Ti, pelo poder do Teu Santo Espírito, nos sustente. Eu peço que o Senhor converta almas nessa noite. Eu peço que nessa noite almas se prostrem, ó Deus, e adorem o Teu nome e se convertam a Ti. Isso é obra do Teu Espírito. Que a Tua semente venha cair em boa terra, para a Tua glória, em Cristo. Amém e amém. Fique de pé nesse momento, vamos louvar o Senhor. Louve de coração a Deus nesse momento. Mataram